O lobisomem de Juiz de Fora. Era 1973 em Juiz de Fora, quando estranhos rumores começaram a percorrer a cidade. As noites tornaram-se mais longas e escuras, e aqueles que viviam próximos ao bairro Granbury sussurravam sobre aparições que ocorriam ao cair da noite. Dona Cidália, uma senhora de idade avançada, conhecida por sua coragem, foi a primeira a espalhar a notícia. Ela contou a quem quisesse ouvir que uma criatura horrenda, metade homem, metade fera, rondava sua casa nas madrugadas de lua cheia. Descreveu o ser como um lobo demoníaco, com olhos que brilhavam na escuridão como brasa incandescente. No começo, os vizinhos riram das palavras de Dona Cidália, atribuindo suas visões à imaginação de uma senhora solitária. Mas, conforme os dias passavam, outros relatos parecidos começaram a surgir. Um jovem casal, que morava próximo a uma mata fechada, também ouviu um rosnado sinistro, vindo das profundezas da floresta. Alguns vizinhos, então, começaram a trancar suas portas e janelas cedo, evitando caminhar ao cair da noite. Ninguém queria arriscar-se a encontrar o homem-lobo. Leandro, sobrinho de Dona Cidália, era um jovem destemido, determinado a descobrir o que estava assustando sua tia. Decidiu ir até sua casa e passar uma noite em vigília, esperando encontrar alguma explicação racional para os estranhos acontecimentos. Armado com uma espingarda e uma lanterna, ele se posicionou na varanda, atento aos ruídos da noite. O silêncio era quase palpável, cortado apenas pelo som distante dos grilos e pelo vento que balançava as folhas das árvores. Quando o relógio marcou meia-noite, um frio intenso se abateu sobre o ambiente, e o vento pareceu parar de repente. Foi então que Leandro ouviu um som de passos pesados, que se aproximavam lentamente. Seus olhos se fixaram na mata, e ele percebeu, entre as sombras, uma figura alta e musculosa. Ao se aproximar mais, a luz da lua cheia revelou uma criatura grotesca, com o corpo coberto de pelos escuros e dentes afiados que brilhavam sob a luz pálida. O olhar penetrante do ser encontrou o de Leandro, e ele sentiu um arrepio de puro terror. A criatura rosnou, expondo suas presas, mas não avançou. Ao invés disso, continuou a observar Leandro, como se o reconhecesse de alguma forma. Por um breve momento, Leandro hesitou, sem saber se deveria atirar. Parecia haver algo de humano nos olhos daquela criatura. O lobisomem então soltou um uivo que ecoou por toda a floresta, e, num movimento ágil, desapareceu entre as sombras, deixando apenas o som de passos apressados se afastando. Na manhã seguinte, Leandro contou o que havia visto aos vizinhos, e a notícia rapidamente se espalhou pela cidade. Os moradores ficaram em pânico, e ninguém mais ousava sair de casa após o pôr do sol. A cidade estava sob o domínio do medo, e as histórias sobre o lobisomem tornaram-se mais intensas a cada dia. Leandro, decidido a enfrentar a criatura novamente, jurou que não descansaria até descobrir a verdade por trás daquele ser. Leandro passou dias investigando sobre o que poderia estar por trás da maldição do lobisomem. Conversou com antigos moradores da cidade, procurando entender a origem daquela lenda que todos conheciam, mas ninguém realmente explicava. Foi então que ele ouviu uma história antiga, contada por Antônio, um morador que já havia vivido muitas décadas em Juiz de Fora. Ele mencionou que, há muitos anos, um homem chamado Joaquim teria sido amaldiçoado após cometer um crime terrível. Desde então, dizia-se que seu espírito vagava em noites de lua cheia, transformado em uma criatura da noite. Antônio contou que Joaquim fora um homem violento, que havia tirado a vida de um vizinho numa briga por terras. Condenado pela justiça, mas sem nunca cumprir pena, ele desapareceu misteriosamente na floresta. Poucos dias depois, começaram os relatos de um lobisomem rondando a cidade. Os mais antigos ainda diziam que a maldição de Joaquim era passada para um novo lobisomem a cada 7 anos, escolhendo um homem entre aqueles que guardavam segredos ou pecados. Curioso, Leandro resolveu seguir essa trilha e encontrou mais histórias de desaparecimentos inexplicáveis ao longo dos anos. Todos esses eventos pareciam ocorrer em ciclos, sempre acompanhados pelos relatos de um homem-lobo que surgia nas florestas. Leandro começou a temer que aquela maldição estivesse, de alguma forma, conectada à sua própria família, talvez até a ele mesmo. E, ao lembrar do olhar do lobisomem, sentiu um frio na espinha, como se soubesse que eles ainda teriam um último encontro. Determinando enfrentar a criatura de uma vez por todas, Leandro retornou à casa de sua tia na noite de lua cheia.
preparou um círculo de velas, um antigo ritual sugerido por Antônio, que acreditava que o fogo poderia conter a fera. Quando a noite avançou, o lobisomem novamente apareceu, atraído pelo cheiro de sangue de uma armadilha deixada por Leandro. A criatura fitou-o intensamente, mas, ao tentar avançar, hesitou ao ver o fogo em volta. Com uma voz baixa, quase humana, o lobisomem murmurou o nome de Leandro, numa súplica que soou tão desesperada quanto arrepiante. Era como se o monstro lutasse para se libertar da maldição, pedindo ajuda em seu último fio de humanidade. Leandro, sem saber o que fazer, assistiu o lobisomem se contorcer, enquanto a chama das velas crepitava, iluminando o rosto deformado da fera com um brilho trêmulo e pavoroso. Leandro sabia que estava diante de algo muito além de sua compreensão. Ele sentia que o lobisomem estava buscando redenção, talvez ansiando por uma ajuda que ele não podia dar. Tentando se comunicar com a criatura, Leandro perguntou quem era e o que queria, mas o lobisomem não respondeu. Apenas uivou uma vez mais, e uma lágrima escorreu de seus olhos bestiais, mostrando que ainda havia resquícios de humanidade naquela figura amaldiçoada. Antes de amanhecer, a criatura recuou e desapareceu novamente na floresta, deixando Leandro e sua tia aterrorizados e cheios de perguntas. Nos dias que se seguiram, a cidade permaneceu em alerta. O lobisomem, no entanto, não voltou a aparecer, e a calmaria aos poucos trouxe algum alívio. Contudo, Leandro sentia que o enigma ainda o perseguia. Conversou mais uma vez com Antônio, que lhe contou que a maldição poderia ser quebrada caso alguém reconhecesse e absolvesse o espírito do lobisomem em nome de todos que ele prejudicou. Em uma última noite de lua cheia, Leandro foi até a floresta, sozinho, e chamou pelo lobisomem, esperando que ele aparecesse uma última vez. Quando a criatura finalmente surgiu, seus olhos já não tinham a mesma ferocidade, estavam cansados e, de alguma forma, gratos. Leandro ergueu a mão e, num gesto de compaixão, perdoou aquele ser pela vida trágica e atormentada que levava. Ao ouvir as palavras de perdão, o lobisomem deu um último suspiro e, sob a luz da lua, se desfez em cinzas que foram levadas pelo vento. A cidade de Juiz de Fora nunca mais viu o lobisomem. As noites voltaram a ser tranquilas, mas Leandro jamais se esqueceu daquele olhar final. Ele sabia que a lenda do lobisomem de Juiz de Fora nunca mais seria contada da mesma forma.